Olá, o programa Espaço Livre de hoje é com a diretora executiva da Associação Cultural Casa da Praça, Ana Link. Olá, Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bom, Dani? A associação surgiu em 2012, ainda vinculada ao Instituto dos Meninos Cantores de Novo Hamburgo. Como é que foi criada essa associação? Bom, a história começa então em 2012 mesmo, quando eu me tornei presidente do Instituto dos Meninos Cantores. E em dezembro eu entrei com um projeto para pontos de cultura e foi um processo muito rápido, assim. Montamos o projeto, entramos no edital com o projeto e fomos contemplados. Ao sermos contemplados, precisamos mobilizar toda a documentação necessária, né? E nesse processo descobrimos que o Instituto tinha dívidas, então que não era possível continuar e implementar o projeto Pontos de Cultura. E aí foi que se deu a ruptura e nós aí nos associamos a várias pessoas que já tinham um percurso, estavam mobilizados dentro da cultura em Novo Hamburgo e montamos então a Associação Cultural Casa da Praça. Então foi uma passagem meio arbitrária, mas natural do processo do Instituto dos Meninos Cantores e para a Associação Cultural Casa da Praça. Sim, hoje a associação ela continua sediada lá na casa, né, que era do Instituto, Sim. Mas essa casa ela tem uma série de necessidades de Sim. infraestrutura, né? Quais são as principais necessidades daquele espaço? Bom, Dani, assim, até agora, até esse momento, nós não conseguimos a permissão de uso, né? Então, não está devidamente, assim, nós não temos respaldo de estarmos na casa. Então, tem toda uma tramitação e um processo que já está sendo encaminhado, já tem protocolado um pedido de projeto, mas ainda nós não temos esse ok por parte da prefeitura. Porque o Instituto dos Meninos Cantores ele não pode ser fechado. Então, tem todo um processo, uma papelada e uma tramitação que já está acontecendo. Como esse processo acabou sendo pelo grupo que já estava, né? Pois eu era diretora do Instituto, né? Na montagem da Associação Cultural Casa da Praça, nós acabamos que ficamos dentro da casa, né? O grupo que já estava se formando ali acabou continuando dentro do que seria o prédio, né? Bom, as necessidades são várias, porque é uma casa, assim, aquele espaço é de 1980. Ele não, por muitos anos, ele não teve reforma e reparos. Então, nós estamos com sem telhas numa parte da casa, né? Os vidros quebrados, muitas, assim, por manutenção mesmo, falta de manutenção, na verdade. Então, tem muita... Na questão predial, são muitos detalhes, assim, que precisam ser refeitos, ou enfim, né? Mas como a gente não tem essa condição ainda de um ok, se temos a permissão de usar a casa, acaba que nós ficamos mais como uns cuidadores da casa para que os danos não sejam mais graves, mais severos, né? Sim. Vocês chegaram a contatar o pessoal do curso de arquitetura da Fevale, né, para fazer um estudo da casa. Como é que foi esse trabalho? Bom, então o projeto que foi contemplado em Pontos de Cultura era o projeto de revitalização da casa. Dentre os objetivos que nós propusemos era fazer contato com a universidade, com órgãos que pudessem nos auxiliar nesse processo de implementação, então, de um ponto de cultura, né? E aí, obviamente, pensando e questionando, nós buscamos, então, o curso de arquitetura da Fevale, porque o prédio já demandava, naquele momento, muitos reparos, né? E assim foi feito. Então, entramos em contato, é o Grupo Arquitetura, né?
e comunidade. E várias reuniões, eles mapearam, fotografaram o prédio inteiro e fizeram algumas proposições muito interessantes, muito ousadas, e acredito que na região, se aquilo chegar a ser implementado, não vai existir um ponto de cultura ou um espaço de cultura que seja similar ao que está proposto ali. Então, assim, elas me perguntaram, tu queres o sonho ou a realidade? Eu disse, vamos sonhar, né? Porque, enfim, Sim. Se vai ser implementado ou não, isso vai ser um segundo momento. E aí fizemos, então, esse projeto contempla estúdio de gravação, várias questões, espaços, inclusive um anfiteatro para dentro da praça, né? Que é a Praça Heitor Villa-Lobos. Então, assim, um espaço... E aí nós podemos imaginar um espaço cultural equipado, né, com acessibilidade total, enfim, muitas questões importantes e sonhadoras. Mas isso foi feito, já está documentado, né? Não conseguimos passar para a segunda fase, que seria os recursos para poder implementar de fato, né? A primeira coisa que precisa, na verdade, no momento, é a cedência da prefeitura, né, do espaço. E isso nos... Tu sabes como é que está esse processo? Está parado lá na prefeitura? Teve algum andamento? Assim, eu protocolei um projeto pedindo a cedência, né? Esse documento que está no patrimônio, já conversei com o pessoal do patrimônio, enfim, muitos caminhos já foram feitos, percorridos nesse processo, né? Mas, assim, a documentação que existe hoje lá é de 1980 e é quase ilegível, assim. Então, um outro documento precisa ser produzido, né, atualizado, né, e me parece que existem outros interessados na casa também. Fizemos uma reunião com o Carlinhos e com o secretário da Cultura e o Gilney, né, o prefeito esteve em um dos nossos piqueniques culturais e aí nós entramos em contato. Então, assim, existe uma tramitação, eu não sei agora a que pé está, mas já está, todos esses documentos já foram protocolados, esse pedido já está protocolado, né? Então, assim, existe, mais da Secretaria, a questão está mais na Secretaria da Cultura e na própria Prefeitura, né? E nesse momento a gente segue aguardando uma deliberação. Assim, essa permissão de uso nos abriria muitas portas, né? Inclusive para entrar em editais, enfim. Porque hoje a Associação Cultural Casa da Praça, ela já tem... O CNPJ já tem um tempo, então, assim, já temos tempo hábil para entrar com outros projetos, inclusive em pontos de cultura mesmo, né? Sim. E até recebeu o reconhecimento de utilidade pública também da associação. Exatamente. Né? Nós precisamos toda uma série de documentações que nos respaldam enquanto um grupo para a implementação de projetos, enfim, tudo que se propõe à associação cultural. Mas vários impeditivos ainda estão barrando esse processo, né? Sim. E qual o legado que tu acreditas que os meninos cantores, não é o Canarinhos, como eles eram conhecidos, deixaram para Novo Hamburgo? É uma história impressionante, né? É uma história linda, assim. Foi um grupo que representou a cidade na Europa, inclusive, né? Quer dizer, foi um sinônimo de orgulho para a cidade durante muito tempo. E eu acho que esse é o nosso legado, né? Esse legado de uma excelência em música, de um trabalho contínuo de formação em educação musical. Tem várias questões importantes, né? O saldo não foi assim, o prédio ficou debilitado, tem várias outras questões que envolvem, as quais eu não sei muito, né? Porque eu já cheguei
no final desse processo. Sim. Mas a história é tão boa que nós ganhamos pontos de cultura baseado nessa história. Então, mas hoje assim, a casa não pode sofrer, né, o abandono que está nesse momento, o prédio, né? Sim. No ano passado, a associação iniciou uma série de eventos, né, entre eles o piquenique cultural. Como é que a comunidade de Novo Hamburgo e ali do entorno, né, do bairro Rondônia, recebeu esses eventos? É assim, nós iniciamos, na verdade, com o sarau, né, dentro do prédio, mas o prédio foi ficando cada vez mais debilitado, assim, né? Ele está numa sobrevida, na verdade, porque reparos não tem tido há muitos anos. Então, em função disso, nós não tínhamos mais condições de fazer o sarau dentro do prédio. E pensamos, então, temos uma praça ao lado, vizinhamos com a praça, estamos dentro do terreno da praça, né? Então, isso foi o primeiro passo para pensarmos num piquenique. Na verdade, no início não era um piquenique, seria um cinema na praça. Queríamos a experiência de famílias e de cinema na praça, né? De novo, embalados pelo sonho, assim, né? E assim começamos. Fizemos o primeiro em março, que tinha essa ideia inicialmente, depois fomos elaborando e chegamos na formatação que aconteceu, que era chamar as famílias para ocupar a praça, conquistar a comunidade em torno, porque os canarinhos deixaram este legado, mas deixaram outros legados não tão salutares assim, né? E a comunidade nos via como invasores ou, enfim, nós não éramos muito benquistos assim, né? E tínhamos o apedrejamento, literalmente, da casa, e isso me assustava muito, assim. E nós acabamos descobrindo que não eram vândalos, necessariamente, que eram as pessoas, as crianças que brincavam na praça. Como aquele lugar não contemplava, era algo que não era acessível àquela comunidade, ela também não tinha sentido de estar ali. Então, as crianças jogavam bola, quebravam os vidros, ou os vidros eram alvo, né? E isso me assustava muito, assim, e nós discutimos muito na reunião o que fazer para mudar isso, né? E aí surgiu, então, essa configuração do piquenique cultural. Fizemos 4 edições no ano de 2015, muito bem sucedidos, foi, assim, um retorno de público e de reconhecimento muito importante. Fizemos o que queríamos, que era mostrar que existe uma efervescência cultural na cidade, que de alguma forma está à margem, né, de algumas instituições que andam por si só. E, além disso, fizemos as pessoas trazerem seus paninhos, seu chima, né, e tínhamos o cinema. Então, como iniciou com a ideia do cinema, nós fechamos ao final da tarde sempre com o cinema. Então, tivemos o prazer, assim, e a imagem gravada na memória de crianças vendo Chaplin na praça de uma cidade, né? Em alguns momentos muito, muito poético, assim, de que poder dizer, olha, a cidade não é para usuários de droga, é para as famílias também, e é para a cultura também. Então, isso foi de um prazer que nós tivemos. Mas, enfim, foram 4 edições e muito bem sucedidas, que nos mostraram. E o saldo disso foi que a comunidade, como nós havíamos pensado, ela também nos acolheu, assim, né? Abraçou, né? Abraçou. Claro que não tanto, porque também ficamos amarrados com essas questões mais legais. Mas, de toda forma, assim, hoje as pessoas na praça, os vidros não são mais quebrados, o que nós temos são remanescentes daquele momento, de depredação mesmo. E, enfim, eu acho que o que ficou dessa história, sabe, Dani,
é que efetivamente nós temos condições como população, como pessoas, de também nos colocarmos positivamente, né? Ocuparmos o espaço dentro, que são espaços públicos dentro da cidade sem medo, né? Sim. Como tu vês a cena cultural da cidade, né? Nós temos agora a Casa da Praça, outros coletivos culturais que estão promovendo saraus e vários eventos que vêm surgindo, né? Como tu vês isso? É muito curioso, assim, como nós começamos as reuniões para enfim, a fundação da Associação Cultural, bem nesse momento de turbulência, né? Porque os coletivos estavam se organizando para a mudança da Lei Municipal da Cultura, né? E eu acho um cenário, assim, muito impressionante. Eu não sou natural de Novo Hamburgo, né? Eu moro já há muitos anos aqui, mas eu nunca havia visto um momento tão frutífero, assim, de tantos grupos se organizando, puxando a manga, dizendo vamos fazer um sarau, vamos juntar poesia, vamos nos organizar para o patrimônio, vamos nos organizar. Eu acho muito impressionante como que esse momento estão surgindo muitos grupos, já surgiram, né? Vários coletivos, assim. Existiam outras configurações desde que eu fui aluna da universidade e, enfim, naquela época a gente também advogava em algumas questões sobre arte e tal, mas não como eu vejo agora. Esse momento eu acho muito importante. Acho um cenário cultural muito impressionante, assim, né? Temos o pessoal do rap, temos o pessoal mais da história, mais da poesia, mais das artes plásticas, enfim, a gente está vendo pipocar, assim, em vários pontos, muita efervescência mesmo. É verdade. E como professora, né, na área de educação artística, qual a importância, né, da arte, da cultura para a formação, né, do cidadão, para a formação desde de pequeno? Assim, isso eu vejo no meu cotidiano em sala de aula, né? Bom, enfim, nós somos seres de cultura, de arte. O homem se comunicou com o mundo e se comunica através da sua produção artística, né? De sua escrita, de sua poesia, né? Haja visto, assim, que qualquer um de nós que viaja, qual é a referência? Nós temos as artes plásticas como referência no mundo, né? Sim. Né? Quem nunca pensou em visitar a Mona Lisa, por exemplo, né? Enfim, o legado humano das artes plásticas, sobretudo, é que nos identifica como seres humanos e urbanos, né? Sim. Seres de grupos, se constituem como cultura, produtores de cultura. Eu vejo isso acontecer no cotidiano, né? É quando eu faço uma proposição aos meus alunos, desde da educação infantil, que eles têm a capacidade e eles se envolvem para criar, abre-se uma outra dimensão de consciência de si e de onde estamos colocados, isso desde pequenininhos. Então, esse educar para a produção, para a expressão, para a arte, seja cantando, seja dançando, é o que nos qualifica enquanto seres humanos. Porque nenhum outro animal, ele vai eventualmente produzir o seu ninho, mas o ser humano leva isso a um estado de transcendência, de símbolo, de construção de identidade. Então, esse trabalho que eu faço com as crianças é de uma importância por isso, porque cada ser se reconhece enquanto produtor, com capacidade de expressão. E, enfim, precisamos, por uma sociedade mais saudável, tenho isso convicção certa, por uma sociedade que esse ser humano se aproprie de sua produção, que se entenda enquanto capacitado para criar, para escrever, para transcender, né?
eu claro, vou advogar em nome do que eu estudo, que eu amo. Eu acho que é por aí o caminho, né? Que é por aí. Sim. Ana, nós temos hoje, né, e pessoas que fazem parte da associação, os guris do Circo de Bolso, o pessoal do Circo Petit Pois, que estão lá na casa, cuidando da casa e também produzindo seus trabalhos artísticos, né? Qual a importância desse espaço que a organização desse espaço pode ter para os artistas locais? Bem, quando eu vou então retroceder um pouquinho e voltar naquele início, nesse germe de ideias. Quando eu fui a esse espaço pela primeira vez, que eu não conhecia, na verdade eu sabia dos canarinhos, mas eu nunca tinha estado naquele espaço físico, né? E que o diretor, então, na época, quando eu levei minha filha para fazer aula de dança, ele me disse, isso é uma escola de música. Quando ele falou escola de música, eu pensei, meu Deus, é um espaço que estava ocioso já naquele momento, sem alguma... Existia ainda a tentativa de implementar, de seguir com os canarinhos, mas muito incipiente, né? Então, é um espaço que tem 12 salas. São 12 salas que estão, assim, ociosas ainda. E nesse processo, então, de implementação e de fundação, enfim, da Casa da Praça, desse modelo que nós temos hoje, esse seria, então, o terceiro momento. Foi o primeiro momento, que foi a tentativa de revitalizar os canarinhos, não tendo condições, então passamos para a criação da Associação Cultural Casa da Praça. Ela também foi até um ponto e continua, né, como a idealizadora, vamos dizer. E agora estamos num terceiro momento, de que todos que foram formadores e continuam na casa, hoje o que nós temos de efetivo, assim, são 2 grupos que atuam dentro da casa, que montam suas produções e fazem seu trabalho naquele espaço, que é sinal de muito orgulho para nós, e que foi o sinalizador de que vamos por aí, que estamos indo, né, na direção correta. Que então é o Circo de Bolso e agora o Petit Pois, né, que estão efetivamente. Muitos entraram, saíram, enfim, foram acontecendo alguns manejos, mas o Circo de Bolso permanece desde o início da fundação da Casa da Praça. Então, eles meio que são os mantenedores nesse momento, na expectativa sempre de que venham mais grupos, na verdade é isso que a gente espera, mas eles continuam dentro da casa. E o mais interessante é que eles estão fazendo as suas produções ali, tem um espaço digno de trabalho, né? Estão abrigados, vamos dizer, porque esses grupos não teriam onde fazer seus ensaios e fazem ali as suas produções. Sim. Então, assim, de algum jeito, não como a gente idealizou, pensou que vários fosse um espaço de permanente criação de grupos, enfim, mas nesse momento eles seguem ali e fazem suas produções ali. Então, foram bem sucedidos, porque o Circo de Bolso, ainda o Petit Pois não, mas o Circo de Bolso, por exemplo, já recebeu várias premiações a partir do trabalho desenvolvido ali dentro. Então, é um espaço que efetivamente pode contemplar, assim como está contemplando a eles, qualquer outro grupo que não tenha onde se reunir, não tenha onde elaborar seu trabalho, possa ser feito ali. Né? Sim. Nós temos em vários lugares surgindo experiências, né, de locais coletivos que abrigam artistas, que abrigam uma série de trabalhos. E um deles é a Vila Flores, lá em Porto Alegre, né, que é um projeto muito bacana. Muito lindo. E que comprova que uma experiência assim pode dar certo. Né? Exatamente. Interessante que eu não conhecia, na verdade eu não estive lá, mas eu acompanho, enfim, e acho muito próximo do que se pensou para a Casa da Praça, né?
que efetivamente esse espaço que contempla o coletivo, as produções, porque eu, quando mais jovem, logo saída da universidade, desculpe, nós tínhamos esse sonho, assim, vamos juntar um grupo, vamos locar um ateliê, vamos ter um espaço de criação. Então, esse sonho permaneceu em mim. E quando eu vejo aquele espaço, eu penso, remete, e inclusive quando eu saí da faculdade, nós efetivamente alugamos uma casa para transformá-la em oficina de arte e em ateliê. Então, essa experiência foi muito enriquecedora na minha vida, tanto pessoal como profissionalmente. E quando eu me deparo com aquele espaço, eu penso exatamente nisso. E ainda continuo, não deixei essa ideia ainda, de que ele pode, e temos experiências como essa que tu estás falando, que é da Vila Flores, que assim, já recebeu premiações fora, inclusive, do país, né, de arquitetura, de ocupação urbana. Exatamente. E está revitalizando todo o entorno de uma região em Porto Alegre que estava bastante abandonada, né? É o nosso caso, assim, ainda muito engateando no processo, mas é que nem eu te relatei, os piqueniques mudaram a visão e a ocupação da praça. E isso não existe essa ideia de que alguém possa fazer isso por nós. Eu acho que a grande ideia que tá permeando essa formação de coletivos, enfim, ousaria dizer que é isso, as pessoas estão pegando para si essa responsabilidade. Eu moro na cidade, eu ocupo esse espaço urbano e eu tenho que ocupá-lo, eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de ir para a praça com a minha família, com meus filhos, enfim, e poder usufruir da cultura local. E isso vai melhorar a segurança também dos espaços públicos, né? Exatamente, exatamente. É um apropriar-se, né? É um pertencimento. Por medo, nós deixamos de pertencer, nós entregamos, e isso não é bom. Então, à medida que essas famílias retornam para esse espaço, elas pertencem, elas se ocupam, elas tomam para si a responsabilidade também de uma melhoria da qualidade de vida dentro da cidade. Sim. Ana, quais são os próximos planos da Casa da Praça? Bom, que a gente falei, estamos no terceiro momento, né? Que é a retomada, enfim, né? Então, assim, como nós não temos e discutimos isso bastante, assim, como nós não temos essa documentação que nos respalda, o que nós pensamos? Temos 2 grupos já que melhoraram a sua performance como espetáculos, enfim, como grupo dentro da casa. Então, isso é um parâmetro de que pode contemplar outros grupos. Iniciamos, então, agora, a partir de julho, um outro momento que é de ocupação da casa mesmo pelos grupos. Então, nosso caminho foi convidar esses outros grupos que estão trabalhando pela cultura, trabalhando realmente assim pela cultura, né, dentro dos coletivos, dentro dos grupos, todos que nos chegam, que a gente entra em contato, que a gente descobre, vai lá, vamos para a reunião, né? Então, nós estamos montando estamos num outro momento, que as pessoas de novo voltam, né, para fazer essa ocupação da casa. Sim. Né? Então, é esse momento que nós estamos, de convidar todos os grupos a se interessarem, todos para ir, para ver as condições. Claro que o prédio acaba se deteriorando cada dia mais, né? O que já era insuportável, agora acaba sendo piorando a cada momento, né? Mas isso, assim, a gente tem planos para juntar esses grupos, né, e fazer essas melhorias a partir desses grupos que começam a entrar na casa E fazendo pequenas melhorias, né? Pequenas melhorias dentro do que nós conseguimos, né? Ana, depois de quase um ano, né, a Casa da Praça agora vai retomar a produção dos piqueniques. O próximo vai ser
no dia 10 de setembro. Exatamente. Esperamos que faça sol, um dia bem lindo. Então, vou te pedir para falar sobre o piquenique, para convidar os nossos telespectadores. Bom, o último, então, já tem um ano. Nós lançamos o convite para o ano passado, então, que seria o piquenique, né, Farroupilha. Mas, em setembro do ano passado, choveu muito e foi impossível. Então, nós dependemos efetivamente do tempo, né? Porque, de novo, a casa nós não conseguimos mais abrigar um grupo de pessoas dentro da casa. Então, nós precisamos que tenha um tempo bom. E depois de um ano, enfim, vamos retomar em dezembro. Acabou que não conseguimos mais. E agora, então, né, graças a toda essa revitalizada, né, essa ocupação, esse plano de ocupação de novo da casa, nós então faremos dia 10 de setembro, a partir das 2 horas da tarde, o piquenique na Casa da Praça. Na verdade, acaba sendo na Praça Heitor Villa-Lobos, que é onde o prédio está implantado, né? E esperamos todas as famílias, todos os grupos, enfim. Já estamos montando o cronograma, né? Mas ele vai seguir mais ou menos o que já tínhamos, que é algumas apresentações já escritas de algumas pessoas que vêm, que nos procuram para se apresentar no dia do piquenique. Também temos o palco aberto para demandas que tiverem, né? As pessoas que quiserem cantar, declamar, conversar, enfim, né? Se apresentar de alguma forma. E, além disso, finalizando, então, com o cinema, que foi o que originou essa ideia. E algumas atividades circenses também do pessoal que ocupa a casa. Não, isso com certeza. Então, circo de bolso, petit pois, né? Já temos algumas coisas bacanas, assim, que já estão inscritas, né? E temos também o que nós começamos, então, no ano passado, que é hashtag Abraça a Casa da Praça, que é a ideia de que a gente consiga efetivamente fazer esse abraço nessa casa, né? De que, assim, entendê-la como importante e que, mais do que tudo, está nas nossas mãos de querer, de mostrar que existe uma produção cultural importante, efervescente na cidade, né? Lutar por isso. E, enfim, temos muitas outras ideias que já estão sendo elaboradas junto com esse novo grupo que se apresenta para organizar essa casa. Eu acho que vai ser muito importante, vai ser o terceiro momento dessa história que começou lá em 2012 e que a gente segue acreditando, né? E agora, se tudo der certo, muito bem sucedido. Com certeza, com certeza. Temos GTs agora, grupos de trabalho, né, que cuidam, enfim, da manutenção, da produção, e, assim, bastante amigos e queridos colaboradores que estão como esse grupo inicial acreditando, assim, né, que tem possibilidade, que se não estivéssemos ali, não conseguiríamos desenvolver o nosso trabalho. Então, a certeza de que aquele espaço ele pode ser frutífero e deve ser, porque senão ele vai ser apedrejado e ele vai se desmanchar porque não tem função. Eu acho que um espaço cultural que uma cidade deixa morrer, eu acho que é prejuízo de toda a comunidade. Tá bom, tá certo. Ana, muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Tânia. O Espaço Livre recebeu a Ana Link, diretora executiva da Associação Cultural Casa da Praça. No próximo programa, nós estaremos de volta com mais incentivadores da cultura local. Até lá!